Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, você já entrou aqui nesse canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. O tema do nosso devocional de hoje é uma pergunta: por que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira? São dois textos na Bíblia que falam a respeito de um mesmo acontecimento. Nós temos esse texto no livro de Marcos, capítulo 11, e em Mateus, capítulo 21. No livro de Marcos está escrito assim, capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. A sequência dos fatos aqui, Jesus ele vai para o templo, onde ele vai fazer a purificação do templo, expulsar ali os cambistas, aqueles que estavam lucrando com as vendas das pombas ali dentro do templo. No livro de Mateus, capítulo 21, Mateus descreve assim, capítulo 21, versículo 18: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, até aqui ok, tudo igual, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou-se imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui em Mateus, o texto está com alguns detalhes a mais. Em Mateus, além de contar a história, Mateus descreve a explicação de Jesus, explicação de como ele fez isto, mas ainda não o porquê ele fez isso. Aqui o Senhor Jesus, ele vai dar uma explicação de como, ele vai falar a respeito da fé, e agora vamos buscar a outra parte, o porquê ele fez isso. Vamos analisar alguns textos aqui da Bíblia para a gente poder entender melhor. Antes de tudo, quero falar sobre uma cultura, a cultura da dramaturgia. Vemos em várias passagens na Bíblia a dramaturgia sendo usada como uma forma de expressão de algo abstrato em algo concreto. O exemplo que eu vou te dar aqui é o exemplo no livro de Esther, quando Ramã ele decide fazer um decreto para que todos os judeus fossem mortos, e esse decreto que Ramã ele fez chega até o tio de Esther, Mordecai ou Mardoqueu, dependendo de como tiver a tradução da sua Bíblia, e Mordecai ele rasga as suas vestes, e esse rasgar as vestes ele é representativo. O que que ele estava representando ali? Ele estava representando de maneira visível o que ele estava sentindo em sua alma. Ou seja, o Mordecai ele estava fazendo uma encenação para poder demonstrar algo. E isso é muito utilizado, essa dramaturgia, esse ato de você representar ali de maneira concreta algo que está na sua alma, algo que é representativo, isso era uma cultura. Até mesmo a própria fé, na visão hebraica, o significado dela é transmitido de maneira concreta. Então, a fé hebraica, ela é se agarrar a algo no qual depende toda a sua vida. E aí, a fé em hebraico, o significado, a pronúncia dela é emuná.
Se estou em uma situação de perigo, preciso usar a emuná, ou seja, me agarrar com todas as minhas forças naquilo que é seguro. Você percebe que a etimologia das palavras, ela te dá uma visão mais aprofundada do significado daquela palavra. Então, mais uma vez, como explicar a fé? Então, a explicação da maneira hebraica, ela necessita que haja uma representatividade, que aquilo que é invisível se torne visível para que todos entendam o sentido daquela palavra ou daquela ação. Agora vamos voltar ao texto. E Jesus, ele não estava brigando com uma árvore. Ele queria mostrar algo através daquela dramaturgia. Era uma forma de chamar a atenção dos seus discípulos e uma didática que faria eles entender e não esquecer daquela lição. Como a gente vê também na Bíblia aí, o próprio Deus fazendo uma sarça fumegar, mas não ser consumida. Então aquela dramaturgia ali chamou a atenção de Moisés. E pode ter certeza que aquele ato não foi esquecido, tanto que ele foi relatado, como o próprio ato aqui da figueira nos evangelhos de Mateus e Marcos, que a lição foi passada, foi entendida e foi aqui descrita na Bíblia. Então, diante dessa dramaturgia, duas coisas é normal que aconteça. Primeira, diante de uma representatividade, alguém não vai entender nada. Oxi, por que ele está amaldiçoando a figueira? E isso vai levar essa pessoa que não entendeu a perguntar: por que o senhor amaldiçoou a figueira? E segunda atitude que leva à dramaturgia é as pessoas vão olhar para aquilo e aquilo vai ser tão claro que não vai necessitar que alguém explique. Mesma coisa, um casal tá brigando, aí a mulher ou o homem pega, tira a aliança e taca aquela aliança no chão. Então todos que estão ali, aquele ato ele está representando o fim daquele relacionamento. Então as pessoas que estão olhando, elas não vão questionar, poxa, por que ele jogou? Não, elas vão entender que ali está acontecendo uma divisão entre aquele casal. Que eles podem perguntar o que levou aquele ato, mas o ato em si, ele está representando o fim daquele casamento, daquele relacionamento. Então, se Jesus não estava brigando com a árvore e a árvore estava representando alguém, quem essa árvore ela estava representando? Alguns judeus cogitam que a figueira é o fruto proibido lá do Éden e que Jesus aqui estava amaldiçoando aquele fruto por conta do acontecimento de Adão e Eva ter comido o fruto. E a base que eles usam para defender essa tese é Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso é uma tese. Eu não acredito muito nessa visão, nessa tese, pelo fato de que, com o peso do pecado em Adão e Eva, eu acredito que eles não mexeriam mais na árvore para arrancar folhas, enfim. E acredito que o problema também não era a árvore, e sim a desobediência, o que não necessitaria que Deus amaldiçoasse a árvore. E se a árvore se chamasse figueira, eu acredito que aqui estaria descrito na Bíblia que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma figueira. E vamos para outra tese, na qual eu acredito fazer mais sentido. A figueira, ela é usada no Antigo Testamento aí, na representatividade do povo de Israel. Vemos isso no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova.
mas eles foram para Baal-peor e se congregaram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Nós sabemos que esse povo deveria ser o povo mais fiel da terra. E o Senhor se manifestou tantas vezes a eles, lutou batalhas, venceu várias batalhas por eles, mas eles negaram o seu próprio filho, mataram diversos profetas e sofrem com isso até hoje. Seus inimigos estão aí em sua volta. Se você for olhar a geografia ali de Israel, de Jerusalém, os inimigos estão todos ali no seu encalço. De fato, Jerusalém virou ali uma trincheira, Israel virou uma trincheira de guerra. E quando Jesus ele olha para a figueira, nas duas versões, Mateus e Marcos, você vai perceber uma coisa interessante. Quando Jesus ele olha para a figueira, ela passava a impressão de ter frutos. Ele olhou de longe, ele se aproximou de longe, a impressão é que tinha frutos, porque ela estava cheia de folhas. Mas quando ele chegou perto, ele não encontrou nenhum tipo de fruto nela. Quando o Senhor Jesus ele olha para o povo dele, ele olha para aquilo que é dele, ele espera que esteja fruto. Ele espera que eu dê fruto. Ele espera que você dê fruto. E ele vai se aproximar. Vai chegar o dia do juízo. Vai chegar o dia da prestação de contas. E quando Jesus ele olha e não vê frutos, então Jesus aqui ele está condenando a hipocrisia. E a hipocrisia ela é algo que Jesus condenou bastante. Algumas pessoas consideravam mais importantes parecer do que de fato ser. A etimologia da palavra hipocrisia vem do grego antigo e ela significa encenar, interpretar. E o adjetivo hipócrita vem do grego, que significa ator. E ali existiam muitos teatros, e esses teatros eles se utilizavam de máscaras para poder ali fazer uma encenação. E nós não vemos, não vou falar hoje, mas há muito tempo pessoas usam máscaras para poder esconder de fato quem elas são. Jesus está mostrando que haverá juízo sobre o seu povo. Para a gente poder finalizar, Jesus não amaldiçoou uma árvore, mas ali há uma representatividade de um povo que parecia ter frutos, mas na verdade não tinha. Que quando o Senhor Jesus olhar para mim e para você, nós não venhamos simplesmente parecer, mas que nós venhamos ser aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ser. Ser tu uma bênção. Não pareça que você é, seja uma bênção. Deus te abençoe. Espero ter esclarecido algumas dúvidas aqui. Claro que a palavra do Senhor é um livro que nós vamos ler todos os dias. E todos os dias vão surgir novas dúvidas. E todos os dias nos apaixonaremos por essa palavra abençoada. Como não amar a palavra, se o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Deus te abençoe e até o próximo devocional.